Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que vocês estão nos escutando. Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com Egressos, né? Olha, eu já tô Pedro Bial aqui agora, né? Nessa nossa websérie, nesse nosso podcast aqui, ainda não sei nem como chamar esse cara, né? Meu nome é professor Marcelo, atualmente estou como coordenador aqui dos cursos de criação digital e de jogos digitais aqui na Universidade de Caxias do Sul. E aí, até desse programa, é a gente conversar com egressos, né? Estou aqui com o Felipe hoje. Felipe, muito bem, obrigado aqui pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, né? Felipe foi meu colega ainda há alguns anos atrás, né? No curso de tecnologias digitais, sempre bom deixar isso claro que hoje em dia o tecnologias digitais se chama criação digital, para quem está escutando pela primeira vez, né? Mas a essência do curso permanece a mesma. Felipe, nós fomos colegas, cara, que bom poder conversar contigo, relembrar aí um pouquinho dos velhos tempos. Te apresenta aí o que tu tá fazendo hoje, onde tu trabalha, onde tu tá morando, o que tu tá fazendo da vida aí. Beleza, cara. Muito legal você ter me chamado aqui. Eu frequentemente lembro dos nossos tempos da graduação, falo para as pessoas assim, o que foi a loucura ter feito esse curso, assim, que eu vejo que hoje em dia, às vezes, as pessoas conversam assuntos pensando que é novidade, e naquela época lá a gente já tratava com uma coisa que estava acontecendo, né? Mas, enfim, eu me formei em 2012, foi, eu acho que um pouquinho depois de você, né? E passei por muita coisa aí nesse período, que provavelmente vai acabar tocando no assunto, mas agora, neste momento, estou trabalhando como game designer na Hermit Crab Studio, que é uma empresa que é dali da região de Porto Alegre, mas na verdade tem pessoas pelo Brasil inteiro, né? E eu estou morando agora em Florianópolis, fazem alguns poucos anos, né? Mas quando eu comecei a trabalhar na Hermit, eu ainda morava em Caxias do Sul. E tu trabalha remoto, né? Mesmo morando em Floripa, Exatamente. a Hermit tem uma sede física ou não? Então, eles têm uma sede que é só para reuniões ou quando pessoas que são da área metropolitana de Porto Alegre precisam trabalhar fora de casa, mas assim, todo mundo é remoto mesmo, né? Meio que a cultura da empresa já é ser remota mesmo, até para facilitar as pessoas de diversos lugares para poder trabalhar sem problema nenhum, né? Certo. E como é que tu chegou até aí, cara? Como é que tu chegou nessa posição de game designer da Hermit Crab, né? Eu lembro que tu teve uma experiência aqui em Caxias, né? Tínhamos um estúdio aqui em Caxias, né? Lá da época do Roberto, o Monster Crossing Studio, né? Eu lembro que era tu, o Roberto, o Gecko e E o só? mal. Ah, e o Mal. Muito, muito bem lembrado. Eram em quatro, né? Manteram por algum tempo aqui o estúdio, né? Sacudiram um pouco a cena aqui, mas depois as coisas acabaram, enfim, tomando outros rumos, por assim dizer. Mas e como é que tu chegou nessa área aí hoje, cara? Sabe que tá tudo muito conectado uma coisa com a outra, porque eu, quando estava cursando TecDigi, o primeiro trabalho assim que eu tive relacionado à área de jogos foi uma agência que tinha em Caxias na época, talvez ainda exista, era a Fábrica do Design o nome, e só me encontraram porque um dos profissionais da agência veio até o curso e pediu para uma professora alguma indicação, e ela me falou de mim, e aí deu certo, né? Eu fui trabalhar com eles, e nessa empresa eu conheci o Mal. E depois disso, por muitos anos, tudo que era tipo de trabalho que a gente conseguia se juntar para fazer, ele acabava me chamando e a gente ia fazendo junto. A gente trabalhou, né, na Monster, como você lembrou, e também tem uma outra empresa que ele fazia, que ele tinha de web design, que eu ajudava ele na programação, né? E então foi assim, a gente fazia muita coisa junto e nas áreas de tecnologia em geral, e aí ele conseguiu, em 2020, eu acho, entrou na Hermit Crab, ele fazia parte do publishing, e aí ele me indicou também para programador lá, quando eles estavam precisando de alguém. E eu entrei em 2021 como programador de jogos, né, fazendo trabalhos em Unity, mobile, e trabalhei um ano como programador, e aí naquela época, quando estava fechando aquele primeiro ano, eles começaram a ter os projetos mais de metaverso, né, que na época era só The Sandbox, e pediram se eu queria trabalhar como programador no Sandbox, porque acreditava que se precisaria, mas depois a gente percebeu que não tinha programação. Mas eu já estava lá fazendo as coisas, pedindo, tá, se você quer, então, mudar para ser game designer, e era uma coisa que eu gostaria mesmo, eu sempre quis ser game designer, e, vamos lá, né? E aí deu certo e estamos até agora, já são 3 anos e pouco como game designer na Hermit, né?
Legal, eu dou disciplina de game design aqui, né? É muito bom poder conversar com um game designer, mesmo saído do curso aqui também, né? Por isso que eu te chamei também para botar alguém de game design aí na lista de cards inspiracionais da nossa playlist ali, desse nosso programa aqui, né? Mas me conta um pouco aí do dia a dia mesmo, né? O que tu faz como game designer? Quais são as tarefas que estão no teu dia a dia, assim? Qual é o tipo de projeto? Fala de algum projeto que tu, não sei se tu pode falar de todos, tem alguma coisa que está em processo, enfim, mas do que tu pode falar, o que envolve o teu dia a dia, assim, como game designer num estúdio? Cara, eu acho que a Hermit é um dos maiores do estado, né? É um, é Acho um que sim, estúdio, cara. é um estúdio relativamente grande, né? Então, conta um pouco dessa rotina, desse dia a dia. Sim, eu acho que é legal começar falando que, principalmente quando a gente pega esse recorte, que é um estúdio que, apesar de ser grande para o estado, não é um estúdio gigantesco com centenas de pessoas, né? Então a gente ainda tem processos que não são exatamente bem definidos. Então um projeto pode acabar sendo um pouco diferente de outro. Agora que eu estou trabalhando em Roblox, é um pouco diferente de quando eu trabalhava em Sandbox, que é diferente de quando eu trabalhei com Fortnite, por exemplo, né? Então tem muita adaptabilidade no que exatamente você faz de um dia para o outro, de um projeto para o outro, com quais colegas você está trabalhando, né? Mas o meu dia a dia aqui, hoje em dia, trabalhando com Roblox, né? Então a gente pega muitos projetos menores, mais curtos de desenvolvimento, né? A gente não fica 6 meses desenvolvendo um projeto, a gente vai, às vezes, ficar um mês, ou um pouquinho menos, um pouquinho mais, para um projeto. Às vezes são projetos nossos, e às vezes são projetos que vêm de alguma empresa que quer fazer uma ativação dentro do Roblox, né? Então, um dos exemplos que eu acho que eu posso falar, porque já saiu, todo mundo sabe, né? Foi alguns meses. A gente teve um projeto com a Caixa Econômica, então tinha uma campanha que está envolvendo muitas outras mídias além de só jogos, né? Então, o nosso trabalho com os jogos dentro do Roblox para a Caixa é só um pedaço, uma fatia dessa campanha que está rodando. E aí, então, claro que a empresa chega com um briefing, algumas necessidades de o que eles precisam estar ativando ali dentro daquela plataforma, e todas essas questões também de com a marca, né? O que a gente pode ou não fazer com a marca quando a gente está representando ela nesse ambiente. E aí o trabalho que chega para mim é, então, alguém já fez essa parte de definir o produto mais macro, sabemos o briefing, sabemos o que a gente precisa trazer, que tipos de gameplay mais geral a gente precisa. E quando chega em mim, eu já começo a definir melhor o que é o gameplay de verdade, assim, o que são as mecânicas que a gente vai ter, qual que é o core loop do jogo, quais são os sistemas que existem, e eu preciso começar a definir essas coisas de uma forma exata, porque quando a gente começa a desenvolver no time de produção, a gente já não pode mais ficar tendo dúvidas e adivinhando, o que será que é para ser? Alguém tem que ter colocado num papel, numa documentação, é isso aqui, e esse é o papel que eu tenho, né? Não quer dizer que eu decida sozinho, escolha sozinho as coisas que vão ser feitas, a gente acaba discutindo muita coisa, mas assim, as primeiras ideias iniciais eu vou largando elas ali e estruturando para depois a gente poder discutir, ver se funciona ou não, e quando a gente tem alguma dúvida ou não sabe para que caminho ir, então, ok, o Felipe é o game designer, ele provavelmente pode escolher o caminho melhor a seguir, mas é óbvio que todo mundo discutindo, a gente consegue às vezes pensar, não, isso aqui vai para melhor ir para aquele outro lado, que o Felipe pensou não vai funcionar tão bem nessa situação, e aí a gente começa, né? Vai documentando coisas, vai detalhando todos esses elementos, e conforme o projeto vai sendo desenvolvido, é claro que muitas dessas coisas eu já fiz antes, eu não preciso continuar fazendo, eu vou mais acompanhando o processo. Às vezes preciso mexer na própria ferramenta, tem coisas que caem para o game designer também, né? Tem uma parte mais técnica de mexer no level, configurar os valores das coisas numa planilha ou na própria engine, fazer bastante playtest junto com o QA, né? A gente também... O QA é muito importante porque ele ajuda a encontrar vários problemas que a gente não consegue enxergar, consegue também trazer muitos feedbacks de UX, entender como que o público vai aceitar esse projeto, mas a gente não pode pensar que o QA pode fazer tudo sozinho, eles não têm tempo para atender todos os projetos que a empresa tem, né? Então, nós também no time, eu como designer, temos que, antes de chegar no QA, a gente já tem que resolver muita coisa, a gente já tem que pensar em muitas possibilidades, a gente já tem que começar a traçar e ver, quando chegar no QA, a gente já viu isso aqui a gente já sabe que tem problema, que a gente já está resolvendo, ou isso aqui a gente já testou e não deu certo, e deixar mais fechadinho o que eles precisam trazer de feedback para nós, né? E até assim também, depois do que já está feito, já está publicado, o que também ainda cabe no meu papel de game designer é começar a ler os dados que vêm de analytics, né, e começar a entender o que está dando certo ou não no jogo que já está para o público, né, ver o que estão fazendo ou não, se estão usando uma mecânica mais do que outra, se estão comprando um item mais do que outro, e analisar esses dados e entender, ok, aqui tem coisas que
não foram do jeito que a gente queria, para o próximo projeto seria bom tentar fazer diferente. Às vezes, o mesmo projeto, se a gente está trabalhando em Live Ops, pensar, será que dá para mudar isso aqui para tentar fazer com que os players façam mais alguma dessas coisas que eles não estão fazendo? Ou será que a gente tira isso para fazer eles focarem mais numa coisa só e não se preocuparem em ter que dividir a atenção, sabe? Então, todo esse trabalho acaba também caindo no meu dia a dia. Certo. E isso são projetos mais autorais da empresa ou é prestação de serviço com Advergames, com marcas, ou é tudo junto que tu trabalha? Tem dos dois tipos, assim. Que nem se for ver hoje o que está publicado já. A gente tem tanto um jogo de... Isso falando só de Roblox, né? A gente tem um jogo de simulador de chute de futebol que é nosso, uma IP da Hermit, que está lá rodando, então a gente teve liberdade total de decidir o que quer ser feito ou não. E ao mesmo tempo que tem esses jogos da Caixa que eu mencionei, que na verdade é um jogo que tem vários minigames dentro, né? Tem um de fazenda, tem um tycoon de café e tem uma corrida também. Então, e aí, nesse aí a gente teve várias decisões que a gente pôde tomar, mas sempre tinha coisas que a agência que atende a Caixa chega e diz, não, a gente precisa que isso seja de outro jeito, ou de outro, porque tem que alinhar com a companhia deles, né? Então a gente acaba tendo esses dois tipos de projetos sempre se encaminhando em paralelo, assim. E a gente também tem que acabar tendo que ficar voltando a atenção, né, de uma coisa para outra, e aí, claro que isso já entra mais no papel de quem é produtor, conseguir encaixar a gente nos cronogramas e ver quando que eu posso trabalhar no projeto, quando que eu posso ir para o outro e depois voltar para esse, etc. Mas, e me diz uma coisa, tu falou que tu começou como programador, né? E depois de um tempo tu migrou para game designer, né? Hoje em dia tu ainda mexe com código ou tu se afastou quase que totalmente do código e só fica nos documentos de game design? É muito raro mexer com código hoje em dia, são questões muito pontuais, e geralmente são quando o código meio que não é importante, do tipo, vamos tentar fazer um protótipo curto que o Felipe pode fazer sozinho, e a gente vê se funciona, e depois, se for feita uma versão final do jogo, o programador refaz o código. Não tem aquela responsabilidade do meu código estar bem estruturado, bem feito, que vai poder escalar. Ou, às vezes, se é ferramental, né? Eu quero fazer uma planilha para testar algum tipo de balanceamento, de economia, eu vou lá e faço scripts no Google Sheets para poder automatizar os meus testes, né? Mas em produção, de fato, de dia a dia, eu não preciso mais fazer código, eu não faço mais isso mesmo, eu consegui sair totalmente dessa área. Eu gosto de programar, mas eu acho que é legal poder estar exercendo minha profissão, não precisar fazer isso, né? Prefere a parte criativa de design do que a parte mais técnica, digamos assim, de código. Né, hoje em dia eu prefiro. Eu gosto muito das duas, mas eu acho bom não precisar fazer as duas coisas, porque acho que quando a gente começa a ter que fazer muitas coisas separadas ao mesmo tempo, começa a ser pesado demais, né? Claro que se a gente precisa num projeto fazer todas as coisas, a gente acaba fazendo, né? Mas eu acho que é legal poder pensar bastante no design de jogos em si, no projeto, em todas essas bifurcações, o que pode acontecer, e o background de programação acaba ajudando, porque a gente consegue deixar as coisas mais preparadas para o programador depois poder vir pegar e desenvolver, sabe? Uhum. Ia me levar para a próxima pergunta, né? E aí a gente já faz uma conexão com o TechDig, com tecnologias digitais, criação digital, que é esse perfil interdisciplinar, né? Tu sabe programar, tu está trabalhando com design, tem uma guitarra ali atrás e eu sei que tu mexe com música também. Aliás, o teu TCC, eu lembro na época lá, foi de trilha sonora adaptativa para jogos, né? Até esses dias acho que eu encaminhei para um orientando meu, queria trabalhar alguma coisa de som. Disse, lembra o TCC do Felipe? Fui lá, catei ele e mandei para ele, dá uma lida aqui, ver o que tu acha aqui, né? Então, o quanto tu julga que esse conhecimento, que essa mistura interdisciplinar de arte, de programação, de design, de comunicação, te ajuda hoje em dia com o que tu faz diariamente como game designer? Olha, na minha percepção, ajuda muito mesmo, assim, não é besteira, não é só conversinha, porque não só o fato de que hoje em dia não caio mais tanto nessa necessidade, mas no passado, em empresas menores ainda, frequentemente você precisa fazer muitas coisas, não tem como escapar disso. Como você comentou antes da Monster Cross, na época já era 4 pessoas só, 4 pessoas só não são 15 profissões, né? Então a gente tem que fazer muita coisa. Mas hoje em dia, mesmo fazendo só o papel de fato de game designer, eu ainda preciso me comunicar com uma equipe de pessoas de muitas áreas diferentes, né? E eu saber as coisas, né? Ter, sei lá, estudado como funciona o 3D. Eu não sei modelar 3D, não consigo fazer um modelo muito legal aqui, né? No Blender, mas eu entendo quais são os processos, eu entendo qual que é o pipeline, eu
tem pelo menos uma noção de que certas coisas são muito mais difíceis de fazer do que outras, e quando a gente está no dia a dia ali discutindo e vendo como que os projetos vão se desenrolar, eu consigo ter a noção de entender que essa mecânica aqui demanda um tipo de pipeline 3D que a gente não tem como fazer no nosso time, no nosso tempo. E já essa outra mecânica é muito mais simples, a gente consegue talvez até reutilizar algum tipo de asset ou fazer só com VFX. Então, essas coisas vão ajudando a gente a tomar decisões que otimizam o que o nosso time consegue fazer com o budget que a gente tem, com o tempo que a gente tem, e na hora que a gente vai conversar entre o time e algum artista vai falar, isso aqui a gente não consegue fazer na Roblox, porque isso e aquilo. Talvez eu não tivesse conhecimento dessas tecnicalidades, mas eu entendo o linguajar que aquela pessoa está conversando comigo, né? Eu entendo se ele falar alguma coisa de o que é rig. Às vezes, sei lá, uma pessoa que se formou só em programação não sabe o que é rig, não sabe o que é um mapa de UV, e se o artista começa a falar disso, ele fica, não sei do que você está falando, sabe? Então, isso ajuda demais, assim, porque a comunicação fica muito mais direta, a gente consegue se entender melhor, os documentos que eu consigo fazer, eles acabam ficando com uma linguagem que é mais universal para o nosso time, não é uma linguagem só de programador, ou uma linguagem só de design, né? Então, acho que isso é a coisa mais valiosa, assim, porque no final das contas, a comunicação entre o time é uma coisa que diferencia muito se a gente consegue fazer um projeto ou não. Às vezes todo mundo tem a técnica, mas se não se comunica, a coisa não vai para frente, porque ninguém conseguiu passar a sua visão para o outro, ninguém conseguiu falar o problema que tinha, porque não sabia como expressar, né? Sim, se você não coloca isso em algum documento, né, não visualiza isso de alguma forma, cada um está com um projeto diferente na cabeça, por mais que todos estejam falando da mesma mecânica, do mesmo estilo visual, da mesma referência, mas cada um tem um projeto diferente na cabeça, né? Cada um está visualizando a coisa de uma forma, né? E outra característica importante que tu coloca aí é a comunicação, né? Desde a própria comunicação básica, assim, você mesmo comentou, né, que foi a professora que indicou, daí o Mal indicou, daí outra indicou para outra, e aí você vai galgando degraus, né, e vai subindo, vai conseguindo se aproximar cada vez mais, enfim, dos objetivos, né, profissionais. Eu creio que você está bem satisfeito com o que tu faz hoje ali, né, mas também de essa necessidade de poder se comunicar com o time, porque um game designer é alguém que acima de tudo, precisa se comunicar, seja por documentos, seja via oral mesmo, né? Precisa se comunicar com uma equipe, porque ele que direciona, o programador, tu precisa fazer isso, artista, tu precisa fazer isso, sound designer, você precisa fazer isso, enfim, né? Direcionar toda essa equipe. O quanto tu acha que a formação em tecnologias digitais te ajudou com isso também, né? De ter que desde apresentar trabalhos, participar de conferências, participar de estágio, alguma coisa assim, não lembro se tu chegou a estagiar na época. Sim. Cara, eu acho que isso é uma coisa que é um pouco mais difícil quando a gente olha, e daí eu não estou falando só de criação digital e TechDig, mas cursos de graduação em geral. Eu sinto que a parte de soft skills e essa coisa mais na nossa apresentação, como a gente vai lá e conversa com alguém, às vezes é um pouco mais difícil de conseguir entender, captar e aprender, vamos dizer assim, uma situação acadêmica. E eu acho que daí o que é importante, né? Quando a gente estava num contexto aí de TechDig, a gente acaba meio que se forçando a exercitar isso aí, porque a gente está fazendo trabalho em grupo com gente que, apesar de todo mundo estar no mesmo curso, mas tinha um cara lá que gostava mais de programar, tinha o outro que gostava mais de design, tinha o outro que gostava de jogos e talvez o outro gostava de animação. E a gente tinha que fazer o mesmo trabalho. Então, meio que preparava para esse contexto de trabalho já na graduação, né? E eu acho que ajudou bastante. É claro que, assim, é uma coisa que leva muito tempo. Eu acho que leva muito mais tempo conseguir aprimorar essa parte da comunicação e da inteligência emocional, entender, receber crítica e todas essas coisas. Leva muito mais tempo para amadurecer do que a técnica de saber programar, saber fazer um render, saber qualquer coisa assim. Então, eu acho que, apesar de talvez na graduação a gente não consiga aprender tanto, a gente aprende com certeza. Eu acho que é muito importante, inclusive, conseguir ver cada pouquinho que você consegue se aprimorar ali, já não é tão pouquinho, já é muita coisa para quando você vai sair aí no mundo afora. E pensa que, né, eu aqui no meu contexto falando tudo isso aí, eu estou muito focado na comunicação dentro do time, né? Porque eu não tenho papel de ter que sair e, por exemplo, numa Gamescom, ter que falar com inúmeros potenciais clientes, business partners, né?
Imagina se você é uma pessoa que está fazendo criação digital e quer fazer isso, porque você vai fazer fundar a sua própria empresa, acaba sendo muito mais intenso, você já tem que começar a entender essa graduação, exercitando muito bem, entendendo muito bem, e muito melhor essa coisa de estou comunicando com as pessoas, como que eu me comunico com elas, como eu sou claro, como eu sou objetivo e rápido, né? Não adianta ficar me enrolando aqui meia hora para falar uma coisa que eu poderia falar em uma frase. E, então, sim, ajudou muito, eu acho que principalmente pelo exercício. Eu não veria da mesma positividade se tivesse sido um curso onde eu tivesse feito tudo sozinho, todo o trabalhinho lá, só eu fazendo tudo, e não falando com mais ninguém, né? É muito diferente. E é um paradigma isso, né? Porque a galera tem uma certa resistência em, o famoso trabalho em grupo, né? Dá até um arrepio nos caras, assim, porque, né, eu prefiro fazer sozinho, não, porque sozinho eu rendo mais. Ok, né? Sozinho você pode até render mais, faz todo sentido isso, né? Mas não é a realidade que você encontra no mundo do trabalho, né? Porque, cara, você não faz mais nada sozinho hoje em dia, né? Você não consegue. Aquele mito do programador que se isola no quarto e fica 4, 5 anos programando e sai o Stardew Valley do outro lado lá, né? Esse é um ponto extremamente fora da curva, assim, né? São casos totalmente isolados, dá para contar, enfim, nos dedos de uma mão os casos que fizeram sucesso e que funcionam assim, né? A maioria das equipes, você de fato tem que trabalhar em equipe, né? E aí, que a gente falou, né? Com pessoa que tu não conhece, com pessoa que tu conhece, com pessoa que gosta da mesma coisa que tu, com pessoa que não gosta da mesma coisa que tu, né? Só que todo mundo tem que trabalhar junto para um objetivo. E é lógico que na graduação a gente muitas vezes não consegue chegar nesse nível 100% profissional, mas é onde a gente, vou usar a expressão, quebra o gelo, né? É onde você dá os primeiros passos, você tem as primeiras experiências. Porque imagina você se forma e ainda depois lá no mercado vai ter as primeiras experiências aí. Pá, cara, daí não, talvez não dá nem tempo de amadurecer tudo isso, né? Então, diria que é uma coisa que às vezes dói, mas é necessária, né? O que me leva a uma outra pergunta que eu queria te fazer, o que tu lembra de mais que te marcou assim na graduação, que tu curtiu mesmo, que tu achou interessante, tanto do lado de vista, do ponto de vista positivo, isso foi massa pra caramba fazer, quanto do lado negativo, cara, eu odiei aquilo, eu fiz porque tinha que fazer. Conseguiria citar esses dois exemplos? Cara, eu acho que de negativo era uma coisa que eu percebo que era mais minha e não talvez direto do curso ou como que os professores ministravam as disciplinas, mas acho que tem a ver bastante com o perfil de pessoa que está em curso desse tipo. Porque como era um curso muito amplo, cada pessoa ali estava com um objetivo muito diferente, né? E eu queria, por exemplo, muito sempre focar tudo em jogos, né? Cada disciplina que eu fazia, eu tentava entender o que disso aqui eu vou aplicar em jogos. E eu acho que isso foi muito bom para muitas coisas, mas sempre tinha aquela uma ou outra disciplina que eu entrava e pensava, cara, eu não consigo entender aonde encaixa isso aqui em jogos. Talvez não encaixasse tanto quanto a outras disciplinas, ou talvez só eu que não entendesse, mas acabava que esses momentos assim eram onde vinha aquela frustração, porque eu não conseguia, eu estava tão focado em vamos trazer esse conhecimento para jogos, que quando eu não conseguia, eu às vezes não conseguia entender, mas isso aqui é útil para outras coisas, eu posso aproveitar de outras maneiras. Isso acabava me frustrando, e eu pensei que talvez outras pessoas também tenham tido frustrações parecidas, quando tinha um objetivo, mas era apresentado com uma coisa bem diferente. Mas eu acho que os momentos positivos foram muitos mais, assim, né? Porque eu lembro muito, por exemplo, das palestras que vinham, assim, que vinham umas pessoas muito diferentes, o pessoal de, sei lá, Canadá, Tchecoslováquia, uns países muito doidos, falar de umas coisas, assim, que era muito diferente para mim já na época, tratava de assuntos muito diferentes, muito cutting edge, assim, né? E talvez na época eu não percebia tanto, mas hoje em dia eu já percebo mais o quanto a gente estava vendo coisas à frente do nosso tempo naquela época. Que nem esses poucos dias atrás eu tive na pós-graduação uma aula sobre VR, onde estávamos falando de vários assuntos e muitas pessoas que estavam ali também não conheciam, mas eram coisas que a gente via nas aulas em 2008, 2009. Só que naquela época era uma coisa assim, isso aqui vai acontecer. E agora, hoje em dia, já se fala, tipo, está acontecendo. Então, a gente estava lá atrás já sabendo, não, isso aqui vai acontecer. E a mesma coisa. A gente já sabe sobre o que seria IA há muito tempo. E eu acho que isso é uma das coisas mais massas do curso, assim, a gente poder ver lá na frente o que vai vir, sabe? E já tá aproveitando e pegando esses ganchos. E, claro, que talvez a gente não vai fazer todas essas coisas. Tipo, eu não trabalhei com VR, mas era legal poder ter esse conhecimento e entender, né? Legal.
interessante tu comentar isso porque, bom, nós somos colegas, a gente já comentou aqui, e eu senti ao longo dos anos esse mesmo pensamento que tu colocou aí, né? Cara, coisas que eu vi lá, né, que estavam... E na época não era que nem hoje, que você abre o Instagram, tem um story ali do MIT mostrando a pesquisa, cara. As coisas não eram tão rápidas, mas aliás, não eram tão devagar, mas não eram tão rápidas também, né? Já tínhamos internet, para quem acha que a gente mandava sinal de fumaça e se comunicava por telégrafo, não, né? 2005, quando a gente entrou, acho que tu entrou em 2006, acho, ou 5 também. Foi 6 ou 7, não lembro. Acho que foi 7, na verdade. Enfim, eu entrei em 2005, já tínhamos internet jovens que nos escutam, né? Google recente tinha nascido lá, né? Eu lembro bastante disso e tal. Algumas redes sociais, nós já tínhamos Orkut, né? Eu lembro que esses dias eu falei para a gurizada que entrou e Orkut, eles já não conheciam mais Orkut, cara. Só para te avisar, nós estamos ficando velho, né? Mas, enfim, essa sensação de que, cara, eu vi isso quando eu estava na graduação anos atrás, isso já é comum para mim, eu também tive, né, cara? E conectando com aquilo que tu falou antes também de, eu não vejo a conexão disso, né? Uma coisa que a gurizada reclama, por exemplo, geometria analítica, fardo, por que a gente precisa fazer geometria analítica, né, cara? Para que a gente precisa fazer álgebra linear? Por que tem isso, né? Como é que aliás, tu enxergou depois conectando isso? Tu conectou esses pontos depois? Eu vou falar da minha experiência e depois tu fala da tua. Eu digo que a maioria das coisas que eu aprendi, eu consegui conectar, né? E tem conexão. Cara, até fotografia com games tem conexão, né? Matemática com games tem muita conexão, a parte técnica, a parte de programação. Semiótica com games tem muita conexão, né? E aí, enfim, história da arte com games tem conexão, né? Então, tu enxergou, tu conseguiu fazer essas conexões? Tu julga que essas conexões foram importantes depois? Eu consegui ver bastante conexão. Acho que tudo tinha conexão. Só que, claro, que algumas coisas são uma conexão ou mais superficial que outras, ou vai depender muito do ramo que você vai seguir, né? E eu entendo que tinha coisas, principalmente nas primeiras versões da grade curricular, tinha conexões que eram muito acadêmicas, mais acadêmicas, né? Ou que iam para um ramo que eu acho que a maioria das pessoas não estava querendo seguir, assim, muito artístico, muito filosófico. Ao mesmo tempo que eu achava muito legal, assim, né? Eu já não via tanta conexão em coisas mais de, sei lá, acho que era alguma coisa de software, engenharia de software. Eu achava que tinha um tipo de estrutura muito diferente, e acaba sendo diferente até da que eu trabalho hoje, assim. Mas eu ainda consegui ver a conexão depois, né? Conforme o tempo foi passando, eu falei, tá, era isso que era a ideia. E então, sim, as coisas elas clicam eventualmente depois de um tempo. Às vezes a gente só não está ainda com a cabeça no lugar certo ou não tem uma maturidade para entender o valor de certas coisas, né? Mas eu também entendo que, né, a gente já se formou há bastante tempo e depois o curso foi se reformulando, né? Então, eu acho que é sempre uma questão de que realmente estava alinhado para um lado e foi se alinhando para outros lados, onde as pessoas conseguem enxergar melhor essas conexões. Provavelmente as pessoas que entram agora conseguem se conectar mais com esse pensamento que nem eu tinha, assim, de querer jogos e de querer uma coisa mais dinâmica, mais entretenimento, do que talvez quando a gente entrou, que tinha muito mais... Tinha umas disciplinas muito filosóficas que eu achava muito legal. Talvez tenha pessoas que não achem tão legal, mas aí é aquela questão, né? Cada pessoa com o seu objetivo. Engraçado que ao longo do tempo, bom, eu presenciei tudo isso porque estou como coordenador também há 8 anos e os anos anteriores a isso eu fui aluno, né? Então eu presenciei tudo isso, né? É engraçado porque lá no início tinha uma carga um pouco maior dessa parte mais filosófica, mais artística que dentro comentou. Ao longo do tempo a gente foi meio que reestruturando, trazendo um pouco mais de carga técnica, prática, né? E hoje em dia os alunos sempre têm um pouco de necessidade de um pouco mais dessa parte teórica, conceitual, eles voltaram a sentir, sabe? Parece que as coisas vão meio que sabe, ressurgindo, assim, e as necessidades vão se modificando, mas tem que lembrar também que não é um curso de jogos, né? É um curso para a indústria criativa, né? E entre os setores da indústria criativa está jogos, que é um setor importantíssimo dessa indústria, mas existem outros setores ali, a área de áudio, a área de vídeo, a área de software, a área de fotografia, a área de imagem, a área de, enfim, desenvolvimento, web, enfim, todas essas áreas paralelas aí, né? O que me leva para uma outra pergunta, o que te fez escolher o curso na época? Foi
esse curso tem uma disciplina de jogos, eu vou querer fazer, ou é o que tem por aqui, que trabalha com jogos, ou foi algum outro motivo que te fez escolher tecnologias digitais na época? Foi basicamente isso. Não existia um curso de jogos naquela época em Caxias do Sul, né? E eu não queria sair da cidade. E aí tinha algumas opções, né? Tecnologias digitais foi uma, eu podia ter ido para a ciência da computação, eu poderia aproveitar a parte da programação, e claro, teriam coisas que eu não ia usar tanto. Mas o TechDigi me pareceu muito mais interessante, porque realmente ele não era só programar, né? Ele tinha todas essas outras coisas que eu já entendia na época que, bom, a pessoa que vai trabalhar com jogos, ela vai fazer várias coisas diferentes. Tanto que eu, quando era criança, eu queria, na verdade, desenhar para jogos. Eu queria desenhar os bonecos, né? Eu não sabia, era criança, eu não entendia como era o pipeline, eu só pensava, eu vou desenhar os bonecos nos jogos. Mas depois que eu fui entender mais, entendi que, programação eu preciso se eu quero fazer um jogo, então eu vou ter que aprender. E aí foi, para mim, fez muito sentido o curso quando eu vi lá, eu não lembro que era chamado na época, se era a Feira das Profissões, o evento que tinha na própria UX, que tinha os stands de todos os cursos, né? E aí eu vi, achei muito legal e fiquei muito interessado e acabei fazendo, né? E é claro que, assim, talvez se naquela época existisse o curso de jogos, eu tivesse ido para o curso de jogos. Mas hoje, eu me vendo, assim, percebendo a existência dos dois cursos, eu já penso que, cara, talvez eu ainda acho mais legal a criação digital do que os jogos, porque, de fato, eu gosto muito de jogos, com o que eu trabalho, mas eu acho que o conhecimento amplo de TechDigi / criação digital abre a mente para muito mais coisas, sabe? E tem até aquela coisa que eu acho que o próprio Jesse Shell fala no livro dele de game design, né? Que quando você está fazendo o jogo, você não vai querer olhar só para o jogo, não vai querer só pegar um monte de jogo e tirar referência dele. Você vai querer ver um filme e tirar referência do filme, vai querer ouvir uma música, vai querer uma peça de teatro, etc. Né? E eu acho que é muito legal essa parte do curso, assim, de buscar um monte de informação diferente, de lugares diferentes que ainda se conectam, ainda são úteis para ti. E também já perceber que, cara, eventualmente, talvez, você percebe que nem eu, por exemplo, talvez eu perceba que não é só jogos que eu gosto de trabalhar, talvez eu goste de trabalhar, sei lá, em transmídia. Eu entendo que daqui a pouco eu posso fazer um jogo, mas também posso fazer quadrinhos que feche com o jogo, eu posso fazer uma curta de animação que vai fazer parte do universo do jogo, e aí, se eu tivesse feito só jogos, para isso, eu talvez não tivesse todo o conhecimento que eu precisasse, e com o TechDigi eu já tenho uma cabeça mais ampla para poder abraçar essas coisas, né? Massa, é um pensamento que faz todo sentido, né? Embora o nosso curso de jogos hoje ele também seja generalista, né? Mas generalista dentro da área de jogos, né? Então, ou seja, generalista no sentido de que vai aprender a programar, vai aprender a modelar, vai aprender a animar, vai aprender game design, né? Um pouquinho de cada área ali, né, de jogos. Até porque a gente não tem massa crítica, eu diria, para fazer cursos muito específicos, né, de programação, de animação, isso a gente precisa evoluir aí na nossa indústria, eu acho, alguns bons anos para, quem sabe, um dia a gente poder fazer esse tipo de coisa, né? Mas eu concordo contigo, cara, né? E principalmente na área de design, na área criativa, né? Você precisa ter referências, né? Você precisa sair dos jogos, às vezes, para poder voltar melhor para os jogos, né? Pegar conexões com outras áreas e poder trazer isso e transformar isso numa mecânica, transformar... Eu estava até conversando... Não, mentira, eu estava ouvindo um podcast com o Carsten Smith, lá que foi ele falou que trabalhou fundou a SouthLogic, né? Uma das primeiras empresas... Aliás, a primeira grande empresa de jogos do estado aqui, né? E ele comentou que na época ele estava com os acordos com a Ubisoft e a esposa dele estava planejando o casamento e ela falava muito disso e falava muito de casamento e organizava as coisas e tinha papéis e não sei o que, organogramas. E olhando aquilo, ele desenvolveu um jogo, que foi um jogo extremamente lucrativo para a Ubisoft na época, que vendeu muito para, né? E aí eles conseguiram vender a empresa para a Ubisoft por causa daquele jogo que eles desenvolveram para eles e que fez muito sucesso, né? Um jogo de planejar casamento. Né? Olha só, quando tu falou isso, eu lembrei dessa conexão de outras áreas com a área com design de jogos, enfim, né? Que daí você conecta outras áreas ali, né? Mas aproveitando esse nosso retorno ao passado aí, né? E pensando também na gurizada que está entrando agora, que está começando agora, né? A gente tem, cara, a área de jogos mudou bastante, né? Na nossa época,
há 15 anos atrás, eu sempre falo isso, né? Tu pensava em trabalhar com jogos, tu pensava em abrir empresa, tu pensava em ir para fora, tu pensava em trabalhar para uma empresa grande do exterior, ou tu já tinha essa meta de, não, ou eu vou abrir uma empresa ou vou trabalhar numa empresa do Brasil? Como é que tu encarava isso na época? Olha, bem lá no começo, eu achava que era meio inviável eu poder abrir uma empresa e que eu não conhecia muitas empresas que existiam no Brasil, e na verdade existiam muito menos empresas no Brasil também, né? Então, acabava que o que parecia ser lógico na minha mente era tinha que estudar muito e fazer alguns projetos sozinho até ter um portfólio bom para tentar trabalhar para fora. Não me parecia ser tão realista conseguir estar no Brasil e trabalhar numa empresa no Brasil. Na época parecia, claro, né? Pensando eu mais novinho lá sem entender os negócios, parecia que era tipo, tem poucas empresas no Brasil, eu vou conseguir trabalhar, se eu conseguir, será que a empresa vai se sustentar por bastante tempo? Será que eu vou conseguir ter um emprego por bastante tempo? No fim das contas, as coisas meio que inverteram, né? Eu acho que hoje estou mais seguro conseguir ficar no Brasil do que ir para fora. Pois é, né? É bastante curioso isso, né? E, enfim, o que eu falo para eles é o seguinte, né? Hoje em dia nós temos, bom, já temos vários alunos egressos, tu é um deles, né? Que trabalham em empresas de jogos e trabalham para empresas do Brasil, né? E tem alguns também, menos daí, trabalhando para empresas lá fora, mas é bacana a gente ver isso, né? Bacana ver como isso mudou, né? Mas aí conectando com a tua fala de, era eu novinho pensando isso, né? O que tu poderia deixar hoje de recomendação para o cara que, eu acho muito massa isso, eu quero trabalhar com jogos, ou eu programar, ou então ser game designer, né? O que tu recomenda para o cara que está aqui hoje, para o nosso aluno que está aqui hoje, começando agora em 2025 estudar, né? E que quer chegar aí mais ou menos nessas áreas que tu trabalhou ou trabalha? Acho que a primeira coisa é realmente não desistir e ser resiliente, porque a gente sabe que está um pouco difícil agora, mas provavelmente não vai ser para sempre, né? E então, assim, se o cara vai lá, ele faz um projetinho, tenta aplicar numa empresa e não passa, não é o fim do mundo, né? Você pode esperar um pouquinho, tentar com outra, tentar com outra, tentar com outra. Mas também acho que é muito importante. Você corre atrás da técnica, claro, isso é bastante importante, e está sempre exercitando. Mas ao mesmo tempo não esquece de todas as outras soft skills, sabe? Não para de conversar com as pessoas, não para de ir nos eventos que puder ir. Eu lembro que, não sei como é que está o cenário agora, mas na época que a gente fazia a graduação tinha um monte de eventinho que eu corria aqui e ali que a gente conseguia ir, conversar com as pessoas, e você vai lá e conversa com a pessoa, adiciona no LinkedIn, depois de um tempo futuro, manda uma mensagem, conversa, sabe? As pessoas geralmente são abertas e receptivas. Talvez você mande uma mensagem para mim, eu não responda hoje porque eu estou fazendo outra coisa, não vi, mas manda de novo e a pessoa responde, sabe? As pessoas estão abertas a conversar, e eu acho que é nessa troca constante, sim, vai conversando com as pessoas, vai entendendo como que é estar envolvido na comunidade de desenvolvimento, que você vai conseguindo se abrir mais e ficar mais emocionalmente maduro em termos de entender as críticas, entender que às vezes a pessoa diz que tem uma coisa que você está fazendo no seu projeto não está tão legal, não é por mal, mas é porque realmente você pode melhorar de outra forma. Isso vai te abrindo os caminhos, né? Para se você quiser fazer as coisas sozinho, beleza, você faz sozinho, mas você entende que em certos momentos você vai ter que botar teu projeto no público, as pessoas vão ver, vão falar as coisas, algumas vão ser críticas, outras vão só falar mal, ok, você entende isso, sabe só o que dá. Se você quer trabalhar em empresa, você vai conhecer as pessoas, você já vai estar conversando, você vai estar aberto, talvez alguém te indique, né? Não é nem talvez você precisar buscar a vaga. Então, acho que toda essa comunicação e essa comunidade são bastante importantes para a gente ser mais visto e a gente ter mais abertura para conseguir explorar mais formas diferentes de entrar no mercado. E a técnica, se você continuar treinando, você vai ter a técnica suficiente. Às vezes a gente tem mais técnica do que a gente acha que precisa para certos trabalhos. É o que eu vejo, né, cara? Quando os nossos alunos aqui, eu já falei isso em outras conversas, eu vou repetir, cara. Quando os nossos alunos aqui participam desses eventos, né? A gente teve Game Jam Plus, por exemplo, ano passado, os nossos alunos aqui de jogos ficaram com o primeiro lugar nacional, né?
E aí foram para a final mundial, eles só não ganharam a final mundial, mas ficaram em primeiro do Brasil, cara. E já tivemos outras participações também que foram muito bem. Então, quando os nossos alunos vencem essa barreira de se expor, de participar, de estar presente, de se conectar, geralmente vão bem, né? Geralmente se dão bem. Então, muito bom que tu deu essa dica aí, né, cara? Mas, assim, para a gente ir se encaminhando para os nossos finalmente, aqui uma pergunta agora totalmente fora. Como é que é a vida aí em Floripa? Só praia e alegria? Ou como é que é a vida em Floripa em contraste com a vida em Caxias do Sul? É muito maluco, porque se espera que a pessoa que está em Floripa está indo o tempo todo para a praia, para os agitos, né? Eu fico em casa. Mas eu acho que é legal a ideia de eu poder, no dia que me dá vontade de ir por uma praia e ver a natureza, tem várias opções ao redor, né? Mas o motivo de que eu vim para cá foi mais pela essa coisa de estar um pouco mais perto de outros grandes centros do país, né? Caxias do Sul, como o Rio Grande do Sul inteiro é o ponto mais sul do país, tudo está para cima, né? E aqui em Florianópolis ainda é bem no sul, mas eu consigo, por exemplo, ir para Curitiba com mais facilidade, para São Paulo um pouquinho mais fácil. E se eu preciso voltar para o Rio Grande do Sul, ir para Caxias ou para Porto Alegre, qualquer lugar, ainda não é tão longe, né? Então, para mim foi um ponto estratégico por isso, porque eu queria estar mais conectado fisicamente com esses pontos ao redor, sabe? Porque, principalmente, acho que pensando assim no pós-pandemia, por mais que a gente está trabalhando remoto, a gente gosta de estar na internet, a gente gosta de ficar em casa tranquilo, mas acaba se tornando um pouco mais importante a gente ter esses momentos onde, não, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, vamos num evento, que nem fui na Gamescom em maio ali, fui só um dia, mas já foi muito legal, sabe? E foi um rolê assim que rolou porque eu estava no meio do caminho dos meus amigos que estavam subindo de carro, e aí foi legal, assim. Então, eu acho que é uma questão... Essa foi uma decisão que para mim fez sentido, né? Não quer dizer que para o trabalho não faz diferença nenhuma, por exemplo, né? Se estamos trabalhando remoto, se eu estivesse em Caxias ainda, se eu estivesse no Pará, teria sido igual, assim. Mas é mais essa questão, quero estar aqui geograficamente e é menos frio ajuda para alergia e outras doenças. Legal. Você está morando na ilha ou no continente? É na ilha, mas é bem para o leste da ilha, um pouquinho perto dos ingleses, então dentro da ilha também eu moro longe das outras coisas. Aham. Ah, legal. Conheço por aí. Já estive aí. Até estive aí, acho que o ano passado foi a última vez que eu estive por aí. É legal, muito bem. Cara, que papo massa que a gente teve, né? Acho que já vamos nos encerrando aqui, já foi mais de 40 minutos de conversa, né? A ideia não é ficar muito longe, senão ficar muito comprido. Mas, cara, que papo massa que a gente teve, que bom. Agradeço mais uma vez o teu tempo, a tua disponibilidade. Acho que com certeza vai servir aí de guia e de orientação e de inspiração aí para os nossos novos alunos que vão nos escutar aí. Valeu, cara. Muito obrigado. Massa, valeu. E aí, pessoal, não desistam, continuem sempre firmes, porque o curso é massa e tem vida depois, uma vida massa depois, pode ter certeza. Show, cara. Valeu, obrigado.